São armas da fé. Existe fé pequena, média e grande. A fé tem tamanho. Diga, a fé tem tamanho. A fé pode ser vista. E, conforme essa palavra, a fé tem armas. A oração e o jejum são armas da fé. Dependendo do que você quer, dependendo do que você precisa, você vai pagar um preço. E nós precisamos usar as armas da fé. Para alcançar, é preciso, eu troco a expressão ali, mas nós precisamos usar as armas da fé. Fale alto, queridos, me ajuda. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. Para alcançar, tem que confiar de todo o coração. E aonde fala das armas da fé? Tem que usar as armas da fé. Tem que usar as armas da fé. Nós precisamos usar as armas da fé. Essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Pela oração e pelo jejum. Agora eu quero meditar um pouquinho sobre a cura deste lunático. Esse lunático era uma pessoa tida por uma epilepsia. Ele sofria aquelas convulsões, ele sofria aqueles ataques, e quando ele sofria, onde ele estava, ele era violentamente sacudido, jogado no chão, e ele rolava, e ele babava, e ele espumava pela boca. E no versículo 14 diz que quando chegaram a multidão, aproximou-se dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático. É lunático. De repente vira a lua e ele é tomado dessa maldição. De repente ele está bem, Senhor. Sabe quando você vê alguém que dizem que é bipolar, né? Bipolar é espiritual, viu, queridos? Não fica se escondendo atrás da desculpa que você é bipolar, porque é demônio. Vou mostrar aqui por essa pregação hoje, esse negócio de ser bipolar. Eu estou bem, mas de repente eu estou mal. Bipolar não é de Deus. Ser bipolar, você não tem que aceitar, tem que repreender. Alguém está muito bem, hoje eu não estou na minha lua. Está muito bem, está muito feliz, está muito alegre, de repente fica violento, fica estúpido, fica transformado em outra coisa, porque a lua não está boa. Ou porque de repente a lua virou lunático, pessoas que mudam de repente, pessoas que se transformam do nada, por uma contrariedade, por uma coisa que ouviu, por ser contrariado talvez, o lunático. Esse jovem lunático estava muito bem e era tomado por um demônio que o jogava no fogo. Senhor, tem misericórdia do meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. No fogo e na água. Trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Trouxeram o jovem lunático, os discípulos oraram e não puderam curar este meu filho. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei o moço aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. Desde aquela hora que o menino sarou. Mas não era doente? Sim ou não? Está escrito aqui em cima. Teus discípulos não puderam curá-lo. Versículo 16. Eu trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aqui, versículo 18. Jesus repreendeu o demônio. Não estava doente? Mas Jesus não repreendeu doença. Jesus repreendeu o demônio que saiu dele naquela hora e o menino sarou. Repreendeu o demônio e o menino sarou. Amém? Amém. Deus tem uma maneira, amados, de suprir a sua necessidade. Deus tem uma maneira de resolver os nossos problemas. Deus tem.
E essa maneira está fundamentada na nossa fé. Deus pode resolver os nossos problemas, e a maneira que Deus resolve os nossos problemas está fundamentalmente ligada à nossa fé. Porque existe fé pequena e existe fé maior. Depende da maneira como nós estamos crendo. Quando você planta uma semente, Deus muda a natureza dessa semente de modo que a torna, que vai fazer a semente se transformar em uma planta. Amém? Amém. Deus muda aquilo que é um grãozinho numa planta, porque ela vai se transformar de semente numa planta. Certo? Deus muda a natureza dessa semente, transformando ela numa planta. O poder da vida surge naquela frágil plantinha, que é tão pequena, de tal maneira que nem um monte de terra jogado em cima vai impedir aquele grãozinho de ficar ali. Aquele grãozinho vai sofrer uma transformação e vai crescer, vai vir para fora. Jesus está falando do grão, comparando com a nossa fé. Nós podemos ter fé pequena, ou nós podemos ter uma fé maior. Nós podemos ter fé fraca, ou nós podemos ter fé forte. Amém? Amém? Amém. Jesus diz que a nossa fé em Deus é como uma semente. Quando nós colocamos a nossa fé para funcionar, para agir, isto é, quando deixamos na mão de Deus o que é a nossa fé. A nossa fé, como uma semente, ela vai assumir uma natureza totalmente nova. Ela assume a natureza de um milagre em desenvolvimento. Porque não é um milagre, é um milagre. Uma semente sendo transformada numa planta é um milagre. A nossa fé, quando nós colocamos na mão de Deus, ela vai sofrer uma transformação e a nossa fé vai se transformar num milagre. Foi entendendo isso que eu disse a vocês, que falei para o meu irmão no início, antes da reunião. Eu estou com a minha fé crendo agora. Eu quero ver um milagre acontecer. Porque eu posso estar diante de uma grande provação e parar diante dela e morrer diante dela e ver nada acontecer. Ou então eu vou plantar minha fé em Deus, ou colocar ela ali em Deus, e agora ela vai começar a gerar, vai deixar de ser uma semente, vai se transformar numa árvore poderosa, vai se transformar numa planta viva, e ela vai vir para fora, vai sair debaixo da terra, e vai se transformar no milagre. Em nome de Jesus. Amém? A fé assume a natureza de um milagre em desenvolvimento. Então, eu estou dizendo para vocês que Deus, Ele tem uma maneira de suprir as nossas necessidades, de abençoar as nossas vidas, e essa maneira que Deus faz isso está fundamentada na fé que você tem. Jesus fala aqui para os discípulos, homens de pequena fé. Homens de pequena fé não puderam curar o jovem lunático. Homens de pequena fé não puderam curar o homem que estava doente, que era jogado no fogo e na água. Homens de pequena fé não puderam fazer algo por alguém. Jesus disse, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. O que é um monte? Porque Jesus fala que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer um monte se transformar, se transportar de um lugar para o outro. O que é um monte na sua vida? Solidão, uma enfermidade, a perda de um emprego, uma porta fechada, uma doença, um relacionamento mal sucedido, problema em casa, outra coisa. Crie coragem. Crie coragem e pega essa fé que você tem em nome de Jesus. Porque Jesus mostra o caminho para você desenvolver essa fé. Abre comigo em Romanos 12, versículo 3. Primeiro Deus diz que nós temos uma medida de fé. Romanos 12,